Este é o segundo vídeo de uma série de vídeos falando de 2025. Quais os direcionamentos que os astros nos apontam para este ano, que é um ano decisivo. E se você quer entender por quê, já assiste a parte 1, que lá eu explico direitinho e eu não quero ficar me repetindo. Mas este ano é um ano que, enquanto humanidade, nós fazemos opções. E essas opções feitas esse ano vão ter impactos que vão se desdobrar ao longo das próximas décadas. Que estejamos todos conscientes e que sejamos capazes de fazer boas escolhas. Eu sou Patrícia Guiar, astróloga há mais de 38 anos e estamos aqui para falar das energias astrais de 2025. No vídeo de hoje eu vou falar de Áries, mas esse vídeo não é apenas para quem tem signo em Áries, planeta em Áries, ascendente em Áries e um estélio em Áries. Não é isso, não é nesse sentido. Nós temos em 2025 a entrada de Netuno no signo de Áries, a entrada de Saturno no signo de Áries. Eles chegam bem pertinho, fazem uma conjunção, não fazem uma conjunção exata, mas ficam conjuntos. E em 2026, eles fazem uma conjunção no ponto vernal, no ponto zero de Áries, e isso é um marcador de um tempo. Isso é quase que um reiniciar de sistema. Sabe quando o seu computador dá uma creca e você não sabe direito o que fazer e você reinicia assim? É mais ou menos isso. E nós vamos tratar desses aspectos aqui neste vídeo. Vamos lá. Netuno entra em Áries em 2025, no dia 30 de março. Ele ainda em 2025 retorna para Peixes, para em 2026 entrar definitivamente em Áries e vai ficar até 2039. Em 2025, Netuno e Saturno, que também vai estar em Áries, vão fazer uma conjunção, mas não é uma conjunção perfeita. Eles vão ficar muito próximos. É um ensaio geral. Em 2026, eles se encontram no ponto zero de Áries, no ponto vernal. É um ponto super importante para a astrologia, é um ponto de início. Essa conjunção de 2026, de Netuno e Saturno em Áries, é como se fosse um reinstalar de sistema. E aí que a gente está vivendo, já estamos aqui em 2024, mas vamos viver em 2025 um ano muito decisivo. Um ano de escolhas pessoais e coletivas que terão impacto de longo alcance. E necessitamos estar conscientes para que as escolhas, as ações sejam as melhores possíveis, na medida que cada um der conta. Quando eu falo de Netuno em Peixe, se a gente fala de governo, me vem uma coisa meio governo messiânico, sabe? Há algo de
místico num governo, é o salvador da pátria, E a gente viveu muito disso aqui no Brasil, com Netuno em Peixes. Netuno em Áries, se a gente for falar do lado estranho da força, sabe? Da força não ancorada ou não bem ancorada, a gente vai falar de governos teocráticos. A gente vai falar de governos fortes e fortemente marcados por um cunho religioso. Pense em algo pior? Eu não. É muito ruim se a gente tem um governo que deveria ser para todos e cai na corruptela de se utilizar de uma fé para instaurar um governo. Isso nunca é legal. Isso nunca dá certo. A gente viu na história várias vezes governos teocráticos. A gente precisa primeiro lembrar que toda forma de teocracia é uma ditadura. E aí a gente vive numa época que as coisas têm narrativas, têm nomes diferentes, mas são o que são. Chame-se do que quiser. As coisas são o que são, mesmo que se prefira florir e enfeitar as palavras. Então, Netuno em Áries, ele ancora uma espiritualidade que é prática, e eu gosto muito disso. É uma espiritualidade que te conecta, e porque você está conectado, você age em. Porque do que adianta você estar ali conectado com algo maior se a sua ação não reflete isso? Do quê? Que conexão é essa? Parece que não ancorou direito. Então, Netuno em Áries tem essa coisa bem legal de conectar na prática, conectar na ação, conectar de uma forma pioneira, dinâmica. E, junto com Saturno em Áries, isso pode gerar novas lideranças humanistas, sabe? Pessoas de verdade conectadas com um grupo, conectadas com um olhar empático sobre a sociedade, sobre a necessidade dos outros. Também tem muito de charlatanismo e de líderes que usam a espiritualidade para manipular, mas a gente já está vendo isso. A diferença é que com Netuno em Áries, isso vem de uma maneira mais agressiva, de uma maneira mais violenta. Que lado nós vamos escolher? Fica com cada um. De alguma maneira, acredito que em momentos diferentes vamos ver e vamos viver pinceladas de uma coisa e de outra coisa. Como de verdade a coisa se estabelece ao longo do tempo, esse é um trânsito longo, aí sim, depende de como cada ser aqui desse planeta, nesse tempo, se portar e escolher fazer. A energia astral está aqui. A gente, enquanto coletividade, manifesta externamente aquilo que a gente é internamente. Tá? É isso, né? Então, Netuno em Áries traz novas filosofias, novos expoentes musicais. A música fica muito em alta.
novas formas de expressão artística de uma maneira geral. A gente também está precisando disso, né? Já tem muita coisa boa e nova acontecendo nos meios alternativos, tem muita coisa legal. Nós temos fanatismo religioso, e esse fanatismo que vai para cima, que é extremista, que estou colocando grandes aspas, o dono da verdade, ou se acha portador dessa verdade. Tem a ver com ilusões, com desilusões, tem a ver com uma capacidade de compaixão e de altruísmo muito grande. É a verdadeira empatia que pode se manifestar. Vocês percebem como são energias antagônicas? E vocês conseguem visualizar isso, por exemplo, aqui em termos de Brasil, acontecendo ao mesmo tempo, sendo noticiado ao mesmo tempo. Você consegue se perceber vivenciando isso assim? Pois é. Nesse momento que a gente está se preparando para esse encontro no ponto vernal, no ponto zero de Áries, é tão mais importante do que sempre é importante que a gente esteja conectado, que a gente esteja ancorado no que a gente quer. Mas é tão mais importante. Sigamos. Então, a Netuno em Áries traz uma fuga de violência, uma fuga da dureza, da miséria humana, da miséria do mundo. E essa fuga tanto é uma fuga. Vou fugir deste local porque não há condição de ficar aqui, vou abandonar tudo que eu tenho, ou porque foi destruído, ou porque não me cabe mais, ou porque eu não suporto mais, ou eu preciso fugir, eu preciso fingir que isso não está existindo, olhar para outra coisa, acreditar em alguma coisa. Tem um paliativo que me faça suportar olhar para isso. Patrícia, isso é a antessala de um desastre? Eu espero que não. Eu espero que não. As coisas estão aí. O céu se manifesta. Mas esses grandes movimentos de manifestação celeste, eles colocam para fora aquilo enquanto humanidade, enquanto nós temos, enquanto humanidade. Ele não coloca coisas que não existem. Então, é muito de para onde a gente caminha, quais as escolhas que estamos fazendo. O que a gente quer. Ok, tem decisões coletivas, nacionais e internacionais, que não perpassam por minha vontade e não perpassam pela vontade de quem está aqui assistindo. Ok. Mas nós somamos na egrégora. Somamos na egrégora. E essa conjuntura, nesse ponto vernal, nos coloca muito nessa antessala dessa conjunção, nos coloca muito no qual é a responsabilidade que você assume por aquilo que você vibra. Qual é a responsabilidade que você assume
por aquilo que você sonha, por aquilo que você manifesta. O que é que você escolhe? É o extremismo ou é a solidariedade? É a exclusão ou é a compaixão? No que você está vibrando? Sim, isso interfere no resultado final. Porque nós não estamos aqui nesse momento à toa, não estamos neste lugar à toa, não somos pessoas à toa. Então, nesse contexto é interessante a gente pensar: qual é a sua missão na construção de um novo mundo? O que você pretende? Quando você pensa num novo mundo, o que é que você quer construir? O que é que você quer criar? O que é que você vibra e projeta disso a cada dia? As suas ações, elas se manifestam de que maneira? Pensa bem nisso. E é lógico que a casa que você tem, o signo de Áries, vai estar recheada de energia, de um impulso para o novo, tá? E com Saturno em Áries, há algo que não combina inicialmente muito bem. Por quê? Porque Saturno nos fala do tempo. Saturno nos fala de uma nova estrutura que nós levamos tempo para construir. Ok? Saturno é Cronos, é o senhor do tempo. Áries, o tempo de Áries é o tempo de ontem. É o agora. É pra já. Então, Saturno em Áries, ele traz essa emergência. Essa emergência por agir, essa emergência por falar, essa necessidade que para mim é o ponto alto de Saturno em Áries, de assumir a responsabilidade pelos rumos da sua vida. Saturno em Áries, ele nos fala muito de como nós nos comprometemos de verdade, sem firulas, com aquilo que queremos, com aquilo que dizemos que queremos. Como nós perseveramos na construção de uma nova base, de um novo alicerce, de um novo caminho. Como nós exercemos a autogestão da nossa vida. E isso pode trazer um amadurecimento muito grande para quem estiver disposto a encarar esse desafio. Saturno é muito mal falado, né? Mas Saturno também é muito legal. Tem uma playlist aqui no canal, Saturno do Karma ao Dharma. Se você tiver interesse, vai lá assistir. Sabe? Tem umas coisas bem, bem interessantes. E tem essa percepção saturnina. Saturno cobra, cobra. Mas se você está se empenhando, vem as recompensas. Por seu empenho, por seu esforço, por seu compromisso. Então, Saturno em Áries tem a ver com esse comprometimento, com essa autogestão, também com o surgimento de novas lideranças, também com
uma necessidade que cada um pense um pouco com um fator grande de responsabilidade no seu próprio processo de autonomia. Saturno em Áries é um convite, sabe aquele convite que eu sempre falo, um convite na jugular, um bora logo, tá na hora de amadurecer. Quando a gente aceita o convite, tende a ser mais fácil. Quando a gente nega o convite, aí Saturno vem que vem com 0% de doçura. E Saturno em Áries, quando ele vem que vem com 0% de doçura, ele vem azedo mesmo, viu? Então, é essa temporada de reavaliar, né? O papel de cada um na construção de um mundo melhor, na construção de uma vida melhor. O papel de cada um no chegar, no conquistar as suas metas. E é claro que a gente fala assim, mas isso é um recorte. Porque aqui eu estou fazendo um recorte sobre Saturno em Áries, mas eu também estou fazendo um recorte da vida. Porque as pessoas têm situações diferentes, emaranhados diversos, estão em posições sociais e em amparos sociais muito distintos. E a gente sabe que é muito mais fácil para uma parcela e muito mais difícil para outra parcela. Mas dentro do micro-universo que cada um está, como é que você pode aproveitar esse trânsito de Saturno em Áries para se comprometer com você, com seus objetivos, com seus sonhos? É essa a pegada. Tendo a lucidez de fazer esse recorte. Tá bom? Então, ele nos traz também essa necessidade temporal da construção de um alicerce para o futuro. Na construção de bases sólidas, de bases que sobrevivam ao tempo, que não sejam efêmeras. E nós temos em 2026 a conjunção Saturno-Netuno. Repetindo, nós temos em 2025 esse encontro, mas ele não é exato, eles ficam pertinho. E nós temos então nós temos em 2025 um ensaio geral. E nós temos em 2026 o encontro no ponto zero de Áries. E é um momento da gente pensar o que é sonho, o que é realidade. O que a gente precisa sonhar para construir a realidade que queremos. Como fazemos isso pessoalmente, uma energia mais saturnina, e coletivamente, esse transbordar netuniano. Como é que a arte, como é que a literatura, como é que a música, como é que a conexão com algo maior pode nos sugerir, pode criar um clima para esse olhar empenhado com a construção de uma nova realidade. Ou como é que a arte pode minar as nossas forças pessoais
para que não tenhamos, para que fique naquela paralisia, naquelas brumas assim. Eu não consigo enxergar, eu não consigo agir, eu não consigo ser. Eu vou fugir. As duas possibilidades, ou seja, os dois extremos, né? São infinitas possibilidades, estão aí colocadas. Mas fala muito dessa tensão. E o que vai acontecer nesse planetinha em 2026 é um reflexo dos passos que nós estamos tomando diariamente. E é esse momento de assumir a responsabilidade pelo que você faz, pelo que você pensa, pelo que você sonha, pelo que você se esforça e se compromete para realizar na sua vida e na vida coletiva. É isso. Vamos continuar em breve com as previsões, falando de Júpiter, falando de Urano, de Plutão eu já falei bastante, mas também vou falar mais, falando dos eclipses que vêm por aí. O que eu desejo para você é que você esteja conectado com o melhor que você pode ser e que você esteja empenhado em ser o melhor que você pode ser. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.